ali, pelo que eu li no teor da decisão, não tem nada comprovatório, nada que detalhe o planejamento ou o crime, ou nada. São apenas suposições, né? Que a Polícia Federal, que a gente sabe que atualmente é uma polícia aparelhada, né? E o pior de tudo é quando você vê um juiz que ele é vítima no processo. Um juiz que é vítima no processo. Eu não sei se tu falou no chat ali, tu vai reconectar a live? Não, a live não, a minha câmera, porque tá vendo? Eu tô parecendo um fantasma. Deixa eu tentar recolocar a GoPro. Vai falando aí, professor. É exatamente isso que eu falei até aqui um pouco mais cedo, um pouco antes. Ou seja, vamos supor que isso seja verdade, né? Que essa trama toda seja verdade. Então, ele é vítima. Sim. Aí, então, são duas questões assim jurídicas. A gente aqui não é especialista, mas assim, duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, qualquer um sabe que você não pode julgar quando você é vítima. E outra coisa, por que essas pessoas estão sendo julgadas na Suprema Corte? A Suprema Corte não é para quem tem foro privilegiado? Professor, segura um pouco a onda da live aí que eu vou tentar reconectar, porque eu estou me sentindo um fantasma aqui com essa câmera. É isso aí que você falou, Oscar. O foro, né? O foro privilegiado, ele se dá principalmente quando a pessoa, né? O réu, no caso ali, o acusado, ele tem um foro privilegiado, né? Que a gente sabe que o Bolsonaro, nenhum desses que estão aí sendo acusados aí pela Polícia Federal, eles têm foro privilegiado. Qual é o entendimento que o STF deu? Isso no início desse inquérito do fim do mundo. O entendimento é que quando você tem um crime, né, que acontece na sede da Suprema Corte, né, a prerrogativa de investigar é do próprio STF. Tá? Esse é o primeiro ponto. Que eles fizeram um malabarismo jurídico para depois, dentro ali de todos os ministros do STF, que daí julgaram, né, uma decisão de todos em que essa questão física do STF ela é desnecessária, ou seja, a Suprema Corte ela está em todo o território nacional na figura dos próprios ministros. Então, se você tem um crime cometido contra um ministro da Suprema Corte, seja onde for, né, esse crime ele tem a prerrogativa de ser investigado pelo próprio STF. Ou seja, eles criaram, né, um entendimento aí jurídico para poder investigar. Só que nessa criação desse entendimento jurídico já tem um problema. Porque se você é vítima, você não pode ser juiz. Se você é vítima, você não pode ser juiz. O correto deveria ser, né, o processo ser investigado pela polícia, tá? Polícia Federal, e encaminhado a uma corte, né, que não tenha esse vínculo, né? Uma corte primária, né? Uma primeira instância. Por quê? Porque você não vai ter esse problema de você ser o juiz e você ser a vítima. Isso em nenhum lugar do mundo funciona, só em Inquisição. Então, o STF teve esse entendimento lá atrás, no inquérito do fim do mundo, né, em que ele colocou para si, né, o poder de investigar qualquer crime que seja feito contra qualquer ministro do STF, seja em qualquer lugar que for. Lembrando que o entendimento era se o crime ocorre, né, o que diz a lei, o que diz ali a súmula, né? Se o crime ocorre nas dependências do STF, ou seja, qualquer coisa que acontece dentro do prédio físico, ele tem que ser investigado pelo STF, depois passado para a polícia, né? E a polícia, né, envia para as cortes tomarem as decisões, as cortes da primeira instância. Por quê? Porque o réu ele não tem foro privilegiado. Então, eles criaram esse problema jurídico aí. Então, qualquer coisa que eles achem, né, qualquer fato que eles achem que seja um atentado contra a Suprema Corte, eles mesmos vão investigar. Ou seja, trazendo por um exemplo bem simples, tá? Na Justiça do Trabalho, por exemplo. Digamos que você tem um empregado e você é juiz da Justiça do Trabalho. E esse empregado coloca você, né, ali na junta, digamos assim, na Justiça coloque ali querendo seus direitos, né? Você não pagou o salário dele e tal, ele foi lá e entrou na justiça contra você. Você é o ex-patrão e você é o juiz, você vai julgar o caso, né? Não existe isso. Em nenhum lugar do mundo um juiz pode ser vítima
e juiz ao mesmo tempo, e investigador. Ou seja, eles avacalharam a justiça brasileira, e isso se dá por conta de narrativa, por conta de que eles estão junto com o sistema. Ou seja, o regime precisa dessa assessoria jurídica que hoje em dia se tornou o STF. O STF não passa de uma assessoria jurídica do sistema. Ou seja, a eleição de Donald Trump, né, colocou eles contra a parede. Por quê? Porque provavelmente virá sanções internacionais. Pessoas como Alexandre de Moraes e outros ministros sofrerão sanções internacionais, muito provavelmente. Então, eles estão criando, requentando uma narrativa, né, para poder, lá na frente, né, tentar, de alguma forma, se sair dessa situação. O que eu acho que vai ser muito complicado. Ou seja, a narrativa que a gente tem atualmente é o seguinte: perseguir os opositores políticos. Como se faz isso? Requentando aquela velha narrativa da minuta do golpe. Ou seja, acho que o Eduardo Bolsonaro vai explicar bem aí, né, a diferença entre plano, né, plano em execução e o crime de fato, né, acontecendo. Então é difícil a gente explicar para qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa que esteja aí na Itália, os caras, como é que você vai explicar para um cara assim, olha, eles estão prendendo umas pessoas que eles planejaram cometer alguma coisa, planejaram. Eles nem deram andamento na execução, eles simplesmente planejaram. Eu tenho um plano, né, aí para eliminar tais pessoas, mas é só um plano. Eu não iniciei esse plano, né? Eu não tenho as armas, eu não tenho logística, não tenho nada. É só um plano mental que nós estamos conversa de bar com um amigo, né? Vamos matar tal pessoa, vamos fazer tal coisa, vamos explodir tal lugar. Nós temos um plano para isso. Plano. Me lembra muito aquele filme Minority Report. Você lembra, Oscar? O Tom Cruise? Se eu não me engano, eles eram no futuro, então era o juiz que ele via assim que a pessoa era um potencial assassino. Ou seja, então vamos prender o assim, cara antes dele. eu vou te prender, mas por quê? Eu não fiz nada, mas você vai fazer. Você vai fazer. Isso abre um precedente absurdo e muito perigoso. Por quê? Porque você coloca de um lado. Não, o Oscar e o Schirmer, eles são muito extremistas. Eles estão toda hora falando contra mim. Em algum momento eles vão fazer alguma coisa contra mim porque eles estão falando contra mim. Então é melhor a gente prender eles aqui, é melhor a gente calar eles antes que eles façam. Vocês viram o tamanho do problema que eles estão criando? É mais ou menos isso que eles estão fazendo já. Esse plano está bem avançado aqui no Brasil. Só em ditaduras isso acontece. Isso é um regime, mas e é engraçado aquela coisa, né? Me acuse do que você faz. Eles acusam os outros de serem golpistas e de serem ameaças à democracia. Meu Deus do céu. O Lula não é uma ameaça à democracia. O José Dirceu não é uma ameaça à democracia. O golpe já não foi dado, o golpe. O Brasil já não é hoje um regime. O golpe já foi dado, professor. Fizeram uma manobra jurídica, uma acrobacia jurídica, né? Uma Suprema Corte aparelhada fez uma acrobacia jurídica para tornar elegível um bandido corrupto, participante do Foro de São Paulo, apoiador de ditadores. Quer dizer, o golpe já foi dado. Impediram que tivesse voto impresso nas caixinhas mágicas. O TSE interferiu o tempo inteiro nas eleições, só para um lado. A gente tem hoje jornalistas exilados, meios de comunicação foram censurados, perseguição, deputados presos, deputados de oposição, só de um lado. Do outro lado, não. Ou seja, o golpe já foi dado. Já houve o golpe. E até o próprio conceito de democracia, né, Oscar? Quando eles falam, quando você tem um juiz da Suprema Corte, em que ele é o juiz, ele é o réu, ele é o investigador. Eu pergunto, isso não é golpe contra a democracia? Se a gente estabelecer um conceito de democracia, ou seja, que num país em que a lei, principalmente para existir democracia, você tem que ter o respeito à lei. Isso é um dos princípios básicos, né? Você tem que ter direito à liberdade. Você tem que ter liberdade. Se não existe liberdade, você vive numa ditadura, não é democracia.
Então, quando você não tem preceitos básicos, né, que são ali componentes do que a gente pode chamar de democracia, porque é um conceito ainda que o pessoal, e isso eu sempre falo, para a gente cuidar com a terminologia, tá? Conceito de democracia, se você for dar um Google aí, você vai ver, você vai voltar lá para a Grécia e você vai ver um conceito. Você vai ver a Revolução Francesa, você vai ver outro conceito. Esse conceito é um conceito vivo, só que atualmente o conceito de democracia que está na boca dos comunistas é o seguinte: o meu autoritarismo é a democracia, ou seja, eu sou a democracia. No regime Lula, a democracia é o que eles querem. Então, esse é o conceito no Brasil de democracia. A democracia sou eu. Exatamente. Então, se a democracia no Brasil é o que o regime Lula quer, automaticamente eu sou antidemocrático. Você entendeu o truque linguístico que eles fazem? Professor, é isso que eu acho estranho, cara. Tipo, esse pessoal pessoal foi preso aí pela Gestapo do Xandão, eles estavam fazendo parte, alguns deles, da segurança, do aparato, né, do G20. Não sei se a intenção é dar um tipo de. Aqui eu olhei tudo que é jornal, aqui não saiu nada, em lugar nenhum. Uma pequena notinha, assim, sabe, de rodapé. Mas talvez tenha também tido essa intenção, né? Pô, vamos fazer isso no G20. Aí, o Trump venceu. Aí depois a Janja dá aquela mancada. Peraí, vamos arrumar alguma coisa aqui. Não tem isso também, professor? Cortina, exato. Você imagina, você tem passado dois anos e pouco, entendeu? 2 anos, a Polícia Federal demorou 2 anos e pouco para descobrir um plano, né? Para daí prender os caras 2 anos e pouco depois, ou seja, um plano, né? Porque não teve andamento. Quando você vai para o Código Penal brasileiro ali, você vai ver, né? O crime tentado é quando você coloca o crime em execução e por algum motivo já em execução ele não acontece. Isso é uma tentativa de crime. No caso, você ter apenas um plano, né? Uma ideia, eu tenho uma ideia. Professor, eu estava aqui mais cedo, né, questionando aqui, assim, o que impediu, então, de que esse plano fosse feito? Se tinha um plano e iam fazer, o que impediu que esse plano fosse feito? Me explica aí. Pois é, eu também eu queria saber, né? 2 anos e pouco depois, em pleno G20, né? Na eleição de Donald Trump, que o próprio Donald Trump e os novos secretários vão vir para cima do Brasil, né? Com relação ao que está acontecendo aqui. Então o STF nas mãos ali do Alexandre de Moraes, arma todo esse circo. Primeiro com o tio França, vestido de coringa, com fogo de artifício e estalinho de festa junina. Aí, nas imagens, como o Eduardo Bolsonaro diz ali, primeiro ele cai, parece que ele deita no chão e depois ocorre a explosão. Ou seja, totalmente estranho, né? E a gente se dá ao direito de desconfiar das instituições brasileiras, principalmente da Polícia Federal, quando se presta esse papel ridículo de achar que um cara fantasiado de coringa com estalinho é um homem-bomba. Ou seja, pô, a outra questão é o seguinte: em pleno G20, Oscar, quando o Brasil está sendo entregue para a China, os caras vêm com essa cortina de fumaça aí, né, com relação ao plano de assassinato do Alckmin, do Lula e do Moraes. Até agora eles não detalharam como eles iam executar. É tudo genérico, você vai ver, não, porque envenenamento como? O que impediu eles de fazer isso? Eu fico pensando, tá, mas o que impediu eles de fazer isso? Por que eles não fizeram, então? Quer dizer, é muito estranho. Assim, ó, se eles fossem, em vez deles, se ao invés deles ser os Black Kids, né, do Exército, as Forças Especiais do Exército Brasileiro, se eles fossem do PCC, os três já estariam eliminados. Porque o PCC consegue executar um plano. O PCC consegue planejar, colocar em andamento e executar, e ainda não acontecer nada. Até dentro do aeroporto, né? Os Até dentro do aeroporto. Então, eu acho que o que impediu é que eles não eram do PCC. Porque se eles fossem do PCC, eles já teriam executado o plano e provavelmente estariam soltos por algum membro da STF. Você vê, nada impediu que o sistema aí, globalista, né, o comunista,
executasse o plano de... Talvez eles tenham só falhado ali na tentativa de eliminar Bolsonaro. Mas, fora isso, eles conseguiram executar tudo que eles queriam. Eles tiraram o bandido da cadeia, tornaram elegível, impediram que tivesse uma apuração mais devida, né, nas caixinhas mágicas, censuraram, exilaram, quer dizer, eles fizeram barba, cabelo e bigode. Eles fizeram o que eles queriam. Agora, professor, outra coisa que eu acho interessante é o seguinte: isso tudo, eles chegaram a essa conclusão e tal, depois que conseguiram recuperar mensagens apagadas do celular do Mauro Cid. Eles conseguem recuperar tudo, menos as imagens do 8 de janeiro, né? Isso aí eles não conseguem recuperar, né? Aquelas imagens do 8 de janeiro, isso eles não conseguem recuperar. Não, isso eles não conseguem. Tá? As mensagens do celular do Adélio Bispo também não, né? Pois é. Então, eu não sei o que acontece ali na Polícia Federal, que algumas coisas eles conseguem recuperar e outras não, né? Fica muito suspeito tudo isso. Exatamente. Isso acontecia muito no regime nazista, né? Quando você tinha a Gestapo lá, a Gestapo ela conseguia fazer maravilha com os opositores do regime. Agora, para quem pertencia ao regime, parece que não né? Era bem tranquilo. Na China também, a polícia do Xi Jinping, né? Quem é opositor, eles têm um monitoramento de toda a sociedade chinesa. Né? Consegue tudo. Agora, com relação aos desaparecimentos ali de políticos, né, contrários ao regime do Xi Jinping, eles nunca conseguem resolver, simplesmente desaparecem e a galera não acha. Na Venezuela acontece muito também isso. O que esses países têm? São democracias saudáveis, né, Oscar? No novo conceito aí de democracia.